Hoje eu vou falar do livro Cisne Negro, ou Black Swan, do famoso autor Nassim Taleb, que é um livro que fala sobre os impactos bem improváveis, quase inimagináveis, né? Que ninguém acredita que vai acontecer, muito baixa probabilidade, mas quando acontece tem um alto impacto. Então esses impactos, né, esses fatos inesperados, afetam muito aí a bolsa de valores, o mercado financeiro, o mercado de opções. O Nassim Taleb é um trader de opções. E também um livro que vale para a vida pessoal, né? Esses fatos inesperados acontecem em todas as áreas, não só no mercado, mas na vida pessoal também. Então é um livro bem interessante de ler. Eu vou dar alguns exemplos do autor sobre os cisnes negros, né, os Black Swans da história. E vou falar um pouco também da pandemia, se a pandemia é ou não é um Black Swan. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rubens, seja muito bem-vindo ao canal. Eu gostaria de convidar você a se inscrever. E para quem estiver interessado no livro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Acho que é um livro bem interessante, o autor bem renomeado aí no mercado financeiro, é um livro interessante de ler. Bom, então agora vamos começar a explicar aí, né, os fatos, o que são os Black Swans, como é que ele afeta aí a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal. Bom, então esse evento raro, esse cisne negro, né, que é essa ocorrência rara na natureza, foi de lá que o Nassim Taleb tirou o conceito que ele adaptou para o livro e adaptou para as finanças e até para a vida pessoal. Então o que é a ocorrência desse Black Swan, desse evento raro que causa pânico aí no mercado, né, o cisne negro? Então esse conceito foi tirado da história. Na Europa, até o século XVII, só se acreditava que tinha cisne brancos, porque jamais foi visto em outras partes do mundo, nas viagens, nos estudos, não se tinha um cisne negro, jamais foi visto. Então todos os estudos sobre os animais, estudos de zoologia, era tudo feito baseado no cisne branco. E existia até um ditado, né? Se você pesquisa em algumas entrevistas do Nassim Taleb, ele fala que existia um ditado de uma coisa impossível de ocorrer, chamavam de cisne negro, né? Uma coisa impossível. Então foi aí que o autor tirou essa ideia e adaptou. Então, até o ano de 1697, quando um explorador holandês, viajando na costa da Austrália, ele avistou o primeiro cisne negro. Então esse foi um evento único que impactou todos os estudos restantes da história. Então, quando foi feita essa descoberta, praticamente invalidou, causou um impacto significante em todos os estudos que já haviam sido feitos sobre cisnes, do que todo mundo se acreditava, do tempo que gastaram pesquisando. Muitas pesquisas foram invalidadas porque nunca considerou o fato de haver um cisne negro. Então, esse foi um evento único que causou um impacto significante nos estudos científicos dos animais. Tá, agora vamos ver como que isso se aplica na bolsa de valores, na economia, na nossa vida. Então, a teoria de Nassim Taleb, ele pega aquela teoria do cisne negro e ele adapta para a vida real. Então, quais são as características que ele descreve no livro para ser um cisne negro? Nem tudo que acontece, nem todas as catástrofes, nem todos os eventos impactantes são cisne negros. Tem umas certas características que ele menciona no livro. Então, uma delas, ele chama de outlier, fora da curva, né? Totalmente inesperado e causa um impacto extremo, que tem muita confusão. Você sabe que não sabe. Imagine agora, então isso aqui não é o autor até chama de cisne branco. Imagine que você investe em uma empresa, então você sabe que você não sabe de tudo que acontece lá. Se você não segue a empresa, lê os relatórios, tem uma aproximação com os diretores da empresa, o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, contabilidade. Então, no nosso caso, que a gente não acompanha todas as empresas, a gente sabe que tem alguma coisa que a gente não sabe. E isso pode causar um impacto grande. Novas tecnologias, a gente sabe que pode causar um impacto grande nos investimentos que nós fazemos, mas isso não é caracterizado um cisne negro. Mesmo que cause um evento impactante, não é um cisne negro, porque o autor menciona, para ser um cisne negro, você não sabe que você não sabe. É alguma coisa que a gente não sabe, não tem ideia que pode acontecer e causar um impacto bem grande. E as pessoas só vão falar disso depois que o evento ocorrer, isso vai ser entendido depois que o evento ocorre. E ele fala que para ser um cisne negro, ou uma coisa que a gente não sabe que não sabe, ou uma coisa que a gente considera impossível, né? Então essas são as características do cisne negro, coisas consideráveis impossíveis. Totalmente inesperado, nunca mencionado antes. E aqui é uma característica que fala, depois que o fato ocorre, todo mundo tem uma explicação. Fala que estava vendo isso acontecer, que foi o caso do atentado em Nova York, das Torres Gêmeas. Depois que isso ocorreu, muita gente veio com muita teoria, até previndo, né, que isso ia acontecer, mas era imaginável. Eu já vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Bom, agora vamos ver no caso da pandemia, né, se a pandemia é um cisne negro de Nassim Taleb. Então aqui eu vou repetir todas as características, né, é um outlier, causa um impacto extremo, e você não sabe que você não sabe até o evento ocorrer.
totalmente inesperado, como eu já mencionei, possível de explicar após o fato ocorrer. Tá, então a pandemia ela não é um cisne negro, porque ela, apesar de ter causado um impacto extremo, ela não tem todas as outras características. O caso de pandemia já é mencionado, como o próprio Nassim Taleb fala, já é mencionado em filmes, tem livros sobre isso. Então isso não é uma coisa que é considerada impossível ou que ninguém nunca falou antes. Então isso não se caracteriza como um cisne negro. E isso entra lá no caso do cisne branco, tem até o cisne cinza, né, que ele menciona, mas isso aqui eu vou falar em um outro vídeo. Eu não vi o Nassim Taleb falando disso, mas eu tava, como eu pesquisei aqui, até o próprio Bill Gates, ele previu a pandemia do coronavírus acontecendo. Não que ele falou que ia ser o coronavírus, mas ele já previu uma pandemia já desde 2015. Ele já falava de uma pandemia que podia afetar muitas pessoas e que a próxima guerra, não ia ser de mísseis, né? Ia ser biológica ou uma pandemia. E ele tá aí até, o pessoal chamou ele de profeta, né? Então o Bill Gates já havia mencionado isso. Isso prova que isso não é um cisne negro, porque já tinha pessoas já falando sobre isso já há algum tempo. Bom, há dois tipos de Black Swan, né? Os cisnes negros. Há dois tipos. Tem os impactos negativos, que é o que a gente mais ouve falar, mas também tem os Black Swans aí, os cisnes negros de impactos positivos, que causam, enfim, efeito positivo na sociedade. Tá, então, agora nessa parte do vídeo eu vou falar dos negativos. E o mais clássico cisne negro de impacto negativo foi o atentado a Nova York, o atentado às Torres Gêmeas de Nova York, porque foi um fato totalmente inesperado, ninguém jamais esperava que isso acontecer, mudou completamente do jeito que as pessoas vivem nos Estados Unidos, ao redor do mundo, do jeito que as pessoas viajam. Então foi um fato impactante, ninguém previu, e conforme o autor fala, ele fica só explicável depois que o fato ocorre. Depois que teve o atentado em Nova York, aí muita gente começaram a explicar, porque já tentaram em tempos passados entrarem no prédio com carro com bomba, já teve outras tentativas. E aí o pessoal começa a falar, a justificar e saber por que isso já estava parecendo que ia acontecer. Então ele só se torna possível justificar, explicar depois que o fato ocorre. Então isso é uma característica do cisne negro de Nassim Taleb. Esse é um exemplo clássico do atentado de 9 de setembro. O autor também fala que da Primeira Guerra Mundial, né, que apesar de o mundo sempre viveu em guerra, depois de tantos períodos de guerras, acreditava-se que era uma época de paz. Ninguém considerava uma guerra na Europa, principalmente. Era impensável, todo mundo considerava quase que impossível, porque depois de todos os acordos que foram feitos, depois de todas as guerras que teve, era considerado uma coisa que ninguém esperava, ninguém contava que ia acontecer. Quase que impossível de acontecer. E aconteceu. Então ele coloca a Segunda Guerra como um exemplo também de Black Swan, de cisne negro negativo, por causa do impacto, e mudou, né? Depois teve outras guerras, e aí agora já não é mais um cisne negro as guerras, porque todo mundo já considera que a qualquer momento pode ter uma guerra. Bom, agora vamos ver os Black Swans, os cisnes negros aí de impactos positivos que o autor menciona. O primeiro exemplo que, nas entrevistas do Nassim Taleb, que ele fala de Black Swan positivo, foi a criação do computador. Quando o computador foi criado, foi na época de guerras, quando acho que a IBM criou o primeiro computador, era uma coisa útil, mas ninguém esperava o impacto que ele ia ter nas nossas vidas. Hoje tudo depende do computador, né? Já foi criado, o pessoal já sabia, era uma coisa de inovação, mas jamais foi pensado qual o impacto que o computador teria. Mudou completamente as vidas das pessoas, do jeito que as pessoas trabalham, se comunicam, se relacionam. Então esse foi um fator totalmente inesperado, nunca tinha acontecido antes, né? Não existia computadores antes, desde quando a IBM, se eu não me engano, foi a IBM que criou o primeiro computador. Então, esse é um exemplo também clássico de Black Swan positivo. Nunca tinha acontecido antes, ninguém imaginava, né? A não ser algumas pessoas que previam que começaram a trabalhar no computador, mas ninguém imaginava no impacto que isso ia ter. Então, esse é um Black Swan positivo que impacta a nossa vida, mudou o jeito que a gente se relaciona até hoje. Bom, o segundo exemplo que o próprio Nassim Taleb menciona em algumas entrevistas foi o do Harry Potter. Ninguém esperava, né, da J.R. Rowling, do autor que escreveu essas séries, impactou totalmente. Mudou a cultura, do jeito que eles escreviam livros, do jeito que foi a indústria do livro, relacionada principalmente aos adolescentes. Então isso teve um impacto profundo, ninguém jamais esperava isso acontecer, impactou profundamente, positivamente, e mudou aí completamente a indústria de criação de livros, de criação de conteúdo relacionados principalmente aos adolescentes. Então isso foi um impacto positivo aí, profundo na criação do Harry Potter. O Nassim Taleb usa essa foto em algumas apresentações dele, que é praticamente o que é um Black Swan, né? Quando você está olhando, você não sabe, você não imagina o que é, impossível de saber o que é quando olha na frente, mas depois que ocorre, olhando pelo retrovisor, aí é possível explicar. E foi assim, explicação da Segunda Guerra,
das torres de Nova York, dos Black Swans positivos, né? Depois é muito fácil explicar como eles ocorreram. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos falando aí da China, da empresa Evergrande, que é o próximo Black Swan, que vai impactar negativamente aí o mercado financeiro, a vida das pessoas na China. Mas, conforme, resumindo aqui a teoria que nós vimos, né, o impacto pode ser um impacto extremo, mas você sabe que você não sabe alguma coisa de lá, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente já sabe, né, já sabe da história, já sabe do impacto, pode já estão se falando sobre isso. Então, não é mais um Black Swan, né, não deixa de ser um Black Swan. Né, o Black Swan, né, até queria que você deixasse um comentário aí, tem alguma coisa que você se prepara, né, agora é uma coisa que você pode pensar nos seus investimentos, sempre tem alguma coisa que você não sabe que pode acontecer alguma coisa. Então é sempre bom estar preparado nos investimentos, em qualquer área da nossa vida. Tem sempre coisas que a gente não sabe o que pode acontecer. Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente pode prever e saber. Aí seria mais que um Black Swan branco, né, que o Nassim Taleb fala, que é o caso da Evergrande, da empresa lá na China no momento, que o pessoal já sabe, pode ter um impacto, mas a gente já sabe, já tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos bem parecida. Tá, então deixa um comentário aqui se você tem qual seria aí o seu pensamento, o que você acha aí. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de ver reviews aqui de livros, algum livro que você quer saber, deixa um comentário aí. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante a gente. E aqui na tela vai aparecer outros vídeos que você pode continuar assistindo aí. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!